Olá, bem-vindo ao DAZN F1 com o patrocínio da Solverde.pt. Hoje vamos fazer o lançamento do Grande Prémio do Qatar, a 23ª prova do Campeonato do Mundo de Pilotos. Na pista de Losail poderá ficar decidido o título mundial. Pode ser ordem de decisão em Losail, com Lando Norris a partir com 24 pontos de vantagem para Max Verstappen e para Oscar Piastri, ou seja, para ser campeão tem de ganhar 2 pontos aos seus mais diretos adversários. Para me acompanhar tenho comigo o João Amaral e também o Henrique Chaves. Já vou dar a palavra ao João e ao Henrique, mas primeiro vamos ouvir os 3 candidatos ao título, aquilo que eles nesta quinta-feira disseram à chegada ao Qatar sobre as hipóteses de título. No, in fact, we'll probably be quicker. The fact we have to put it up because I won't have to back off everywhere. So Good. everyone thinks it'll make us slow. It'll probably make us quicker. So no, I'm excited for all of it. I don't know. I've never been in this situation before, but I'm excited. I think it's exciting for everyone. I think I certainly would have liked to have the 30-point gap instead of 24 to whoever it is. But yeah, it makes it more exciting for you guys, I guess. So good for you. And no, I think I'll just go and try and do the same thing. I'll focus on trying to get good quality and have a good race and just take one step at a time. I don't mind. Of course, the earlier I can do it, the better. But at the same time, that doesn't change how I do anything. I just need to try and win, and simple as that. I think it can definitely still go my way, but not everything is within my control now. Obviously, I think I need to be there and put myself in the best position that if things happen that I can capitalize, and that's all I can try and do really. So just try and have good pace. Ultimately, try and put myself in a good position and see what unfolds. Just here in Qatar. Good, ready, see what happens. Yeah, it's the same. I feel exactly the same as last week. Yes, it's closer. Ideally, I would have loved to have it a bit closer, but it's still open. And of course, yeah, we'll try our best. We'll go all in, and hopefully, we can make it exciting till the end. João, Henrique, já ouvimos os 3 principais protagonistas. No fundo, o discurso não variou muito daquilo que tem sido o discurso das últimas semanas, apesar de as contas do campeonato, nesta altura, estarem mais a pender para o lado do Lando Norris. Aqueles 2 pontos que ele precisa de ganhar aos demais podem permitir, de facto, ele sagrar-se como o 35º campeão do mundo de Fórmula 1, mas não é assim pão queijo-queijo, pois não, João? É extraordinariamente simples, como tu disseste, só tem que fazer mais 2 pontos que os outros 2, não é? A dificuldade está nesses 2 pontos. Exato. Que ele tem que fazer mais que os outros 2. Lá ver. As coisas estamos cada vez mais perto da meta. Portanto, há cada vez menos espaço, quer para erros, quer para conquistas espetaculares. Eu acho que a dificuldade aqui vai ser ter a cabeça no lugar. O Norris põe bem as coisas e só tem que ganhar. É só isso em que ele tem que se concentrar. Mais do que estar a fazer cenários, tem que ficar à frente deste para ficar atrás daquele, tem que tentar ganhar. Tem carro para isso, seguramente. Independentemente daquilo que aconteceu em Las Vegas, o McLaren não deixou de ser um carro eficaz. Esta pista, teoricamente, vai mais ao encontro, e não de encontro, se for de encontro é mau sinal, mas vai mais ao encontro daquilo que são as características do McLaren. Portanto, ele tem todas as condições para fazer um ótimo fim de semana. Tem 2 problemas. É que uma das outras pessoas que ainda pode ganhar o Campeonato do Mundo tem um McLaren tão bom como o dele. Não tem estado em tão boa forma, mas tem um McLaren tão bom como o dele. Pelo menos tão ilegal quanto o dele, quando são ilegais. A outra chama-se Max Verstappen e só vai desistir quando não houver mais hipótese, e tem um carro que se tem mostrado extraordinariamente eficaz nos últimos 2 meses e meio, 3 meses, tem feito um trimestre extraordinário. Isto é como nas empresas têm resultados trimestrais. O resultado trimestral do RB21
Após o verão, ele é o campeão. É espetacular. Portanto, tem esses dois problemas. Agora, não é um problema novo para ele também. Ele tem passado grande parte do ano em contacto muito próximo com estes dois companheiros de profissão e, portanto, também já não é uma novidade. Ele diz que nunca esteve nesta posição antes. Acho que foi um bocadinho injusto para ele, porque ele já ganhou campeonatos, não é? Portanto, já esteve nesta posição antes. Nunca esteve nesta posição no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Se ele se concentrar em sair dali com a taça nas mãos, as coisas, eu acredito genuinamente que boas energias trazem bons resultados e eu acho que o Norris também acredita nisso. Portanto, para ele é especialmente simples. O problema é que para o Verstappen ainda é mais simples, não é? E já tivemos disto no passado, o Kimi Raikkonen em 2007, o Sebastian Vettel em 2010, tinham mais pontos de atraso a 2 provas do final do campeonato e mesmo assim foram campeões do mundo. Vês essa hipótese, tendo em conta que esta é uma pista onde McLaren e Red Bull, pelas características deste traçado cheio de curvas de alta velocidade, um dos dois carros normalmente estão muito à vontade, a única zona onde o Red Bull poderá estar um bocadinho em desvantagem é naquela curva 6, que é a única curva verdadeiramente lenta, acho que é a única curva feita a menos de 100 km por hora em todo o traçado. Portanto, e essa situação poderá de alguma forma igualar os dois carros. Mas vês, por exemplo, que a McLaren venha numa posição mais defensiva, porque aconteceu o que aconteceu com o patim, a prancha na prova anterior, poderá ter a necessidade de levantar um bocadinho mais o carro, isso poderá desfavorecer o Lando Norris e também o Oscar Piastri, Henrique. Eu acho que sim. Eu acho que a desclassificação não pode cair no vazio. Obviamente eles vão com esse pensamento e vão jogar nesse aspecto pelo seguro e tem a desvantagem deste fim de semana ser um fim de semana sprint, ou seja, há só uma sessão de treinos livres. Portanto, o trabalho de casa vai ter que ser ainda mais bem preparado para este fim de semana, mas obviamente que a McLaren não pode ir para esta corrida naquela do não, vamos somar só estes pontos o suficiente para depois não arriscarmos muito. É como se diz no futebol, quando se joga para o empate acabamos por perder. E eles têm que ir para a vitória, como diz o Lando Norris, ele tem que ganhar esta corrida, quer ganhar esta corrida, quer ganhar também a Abu Dhabi e só com essa mentalidade é que acho que vai ser campeão. Agora, respondendo à tua primeira pergunta, eu acho que obviamente Max Verstappen tem chances de ser campeão. Teria ainda mais chances se tivesse um companheiro de equipa capacitado para lutar e para roubar pontos aos dois McLaren, não é o caso, mas nunca se sabe, pode haver uma surpresa. Mas obviamente o campeonato não é só Red Bull ou Verstappen e os dois McLaren. Há Russell, há Antonelli, há Leclerc, há Hamilton, há ali uns outsiders que por vezes podem fazer uma gracinha, portanto acho que está tudo em aberto. Agora, as contas estão muito mais favoráveis e muito mais fáceis para Lando Norris, isso é um facto. Com a devida gestão, acho que tem tudo para levar o título. Mas tudo pode acontecer e acho que é isso que nós queremos, que pelo menos que a luta vá até ao Abu Dhabi. Verstappen tem 2 vitórias, nunca falhou um pódio aqui, Piastri esteve em 2, ganhou corridas de sprint, o Lando Norris esteve num pódio e normalmente é uma pista onde ele não está muito à vontade. Parece que a estrelinha de campeão até agora nunca funcionou aqui para o Lando Norris. Achas que ele pensa nisso? Achas que isso pode favorecer Verstappen e Piastri nesta altura do campeonato? Ou não? É um reset completo e os três vão com um objetivo único e comum, que é ganhar. Acho que seguramente isso vai estar na cabeça dele. Ou seja, o Henrique é que nos pode dizer isso, mas eu diria que sendo um ser humano normal, e às vezes não são, as primeiras voltas que der no carro, aquele primeiro feeling que tem no carro, pode dizer-lhe, está como o ano passado, isto não está a correr bem. Ou não, pode dizer, ok, tudo diferente, bola nova, vamos jogar. Acho que isso depois desaparece. Ou seja, se o fim de semana começa a correr bem, se os tempos começam a sair, se os treinos lhe correm bem em termos de acerto do carro, e está sempre lá em cima, não necessariamente em primeiro lugar, mas ali nos 2, 3 primeiros lugares, acho que isso desaparece às tantas e é um fim de semana como os outros. Se não, pode começar a entrar, mas eu também acho que essa crise de confiança começa a entrar tudo, é uma pedra na engrenagem, não é? Ou seja, se os tempos não saem, se há um azar com o carro, se tem um problema mecânico, aí começa tudo a entrar mais a mais num fim de semana destes em que a pressão é 20 vezes maior do que em todos os outros, e se não ganhar aqui o campeonato, quando chegar a Abu Dhabi, a pressão já não é 20 vezes maior, é 40 vezes maior. Acho que quem libertar mais essa pressão, mais rapidamente consegue, num fim de semana como o Henrique dizia, em que não há tantos treinos, não há tanta capacidade para acertar o carro, mais depressa acerta no ritmo, e desse ponto de vista o Verstappen tem vantagem sobre os outros dois. Mas essa é outra questão, que é o Lando Norris, por estar mais pressionado, porque sabe que dos três é o único que pode ser campeão já este fim de semana, havendo apenas uma sessão de treinos livres, sentir-se-á mais pressionado por isso, para ter o carro no ponto ideal logo para a qualificação sprint, para tentar ganhar logo a corrida sprint e com isso capitalizar alguns pontos
e tornar a vida dos adversários ainda mais difícil. Achas que dos três é o que está mais pressionado desde o primeiro momento do treino livre na sexta-feira? Eu acredito que sim. Lá está, ele tem mais a perder que os outros dois têm que ir à procura do prejuízo, e ele vai estar pressionado. Eu, se estivesse do outro lado da barricada, tanto Piastri, mas Piastri obviamente que ele tem acesso a essas informações mais claramente, mas do lado da Red Bull era tentar, num treino livre, dizer vou ser o mais rápido possível, se tiver que ir com a gasolina no mínimo, para colocar mais pressão ainda, para levá-los ainda a arriscar mais para a Sprint Qualifying, ou mesmo para a qualificação no dia seguinte. Acho que era o que a Red Bull tinha que fazer. Lá está, colocar pedras na engrenagem, colocar incerteza em relação ao estamos assim tão mal, não estamos, porque quanto mais certeza houver, mais os outros vão. Então vamos fazer esta alteração aqui, vamos fazer. Pelo menos eu, quando estou no carro e estou longe, se calhar, dos meus adversários, começo a pensar onde é que eu vou ganhar tempo, onde é que não vou, o que é que eles fizeram, o que é que eles não fizeram. E isso pode criar muitas dúvidas na McLaren, ainda para mais depois, lá está, do fim de semana de Las Vegas, ter acontecido o que aconteceu. Mas obviamente que a McLaren continua a ser uma equipa ultra experiente, tem o trabalho de casa feito. O ano passado, se calhar, para Norris não correu assim tão bem, mas para o lado de Oscar Piastri correu bem, portanto hão de ter esses dados também. Agora, tem mais a perder Lando Norris, tem, mas há que manter a calma, o treino livre não é tudo, e mesmo a sprint, ele não vai perder o campeonato na sprint, Não. Portanto, acho que... Essa é a certeza que temos. Sim. Ninguém pode ser campeão do mundo após a corrida sprint. Exato. Ao contrário do que aconteceu com Verstappen em 2023. Portanto, acho que é manter a calma, Agora, se não começar bem, os alarmes começam a soar, isso é garantido. Em 2024, não foi em 2023. Bom, vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor o circuito de Losail, que é um desafio perto de ser um desafio extremo. Foi uma pista criada em 2004 para as motos e não tanto para os carros, mas que os carros de facto conseguiram também mostrar que é possível fazer um excelente desempenho neste traçado, que é feito a mais de 242 de média durante a qualificação. Como habitualmente, é o Henrique Chaves que nos leva a passear pelo traçado do Qatar. Vamos dar início a uma volta cronometrada ao circuito de Losail no Qatar, que é a longa reta da meta deste circuito, com uma travagem em apoio, em que é preciso travar e inserir o carro na curva. Curvas também todas elas muito encadeadas neste primeiro setor. Aqui uma travagem forte, cuidado também aqui na saída, cuidado aqui também para não exceder os limites de pista. E agora aqui um gancho que pode ser outro ponto de ultrapassagem, se bem que aqui seguir atrás do carro é bastante complicado. Esta é uma curva bastante particular em que temos um apex mais tardio para sair para esta esquerda e depois esta direita muito rápida, em que chegamos também aqui a mais uma curva relativamente lenta, que a aplicação do acelerador na saída também ela a ser muito crítica, pois é em curva. E agora esta secção de curvas de direitas muito rápidas, sempre complicado para não exceder os limites de pista. Depois aqui esta esquerda também muito rápida, mais um problema para os limites de pista, e chegamos aqui à última curva. Uma direita algo longa, em que seguir junto também é difícil, e chegamos ao final da volta do circuito Losail no Qatar. Henrique, foi um passeio rápido no Estoril Racing Labs. Esta é uma pista muito, muito especial e, mais uma vez, a Pirelli traz uma regra diferente para este grande prémio. Já tinha sido assim em 2023, depois dos problemas sentidos com os corretores piramidais que criaram problemas durante os treinos e depois para a corrida foi obrigatório fazer no máximo 18 voltas. Desta feita são 25. Como é que tu analisas esta situação? Porque sabemos que vamos ter 2 paragens obrigatórias, se dividirmos as coisas meio-meio, por assim dizer, ou se quiserem em 3 pedaços, dá 19 voltas para cada pneu. Já agora, deixa-me só acrescentar aqui algo que é importante. As voltas de apresentação, de lançamento, ou as voltas depois de ter acabado o treino, ou as corridas, não contam. Mas, se os pilotos usarem pneus durante a corrida que já tivessem sido usados, seja nas 2 qualificações, seja no treino livre, essas voltas contam para o total de 25. Posto isto, como é que tu vês esta questão de haver um número de voltas máximo para cada jogo de pneus? É assim, primeiro é uma decisão por
por parte da Pirelli e da FIA por questões de segurança. Isso é claro e que fique ciente para toda a gente. Eu vejo de uma forma que é difícil dizer. Para mim, eu sou muito apologista e já há algum tempo, e já debatemos isso várias vezes aqui, devia haver mais paragens na Fórmula 1 para fomentar diferentes estratégias. Obviamente, quando limitam o número de voltas, essa estratégia já fica um bocado previsível. Mas como se trata de questões de segurança, sou completamente a favor. É um circuito com curvas muito encadeadas, o frente esquerdo sofre muito aqui, e é um circuito muito físico, que estas duas paragens ainda o vai tornar mais físico, porque vai haver menos gestão de combustível, vai haver menos gestão de pneu, portanto, para os pilotos, e aí posso falar mais de experiência própria, apesar de nunca lá ter corrido, vai ser um grande prémio muito mais complicado em termos físicos, porque lá está, não há aquele lift and coast ou a gestão do pneu durante 30, 40 voltas, vai ser que a espremer o pneu. Para quem só fez uma paragem, sim. Aconteceu, houve a necessidade de fazer essa gestão do pneu, porque o problema aqui são as forças nas paredes, aquelas curvas finais de grande apoio, a mais de 240 por hora, quase 300 em algumas já com o pneu em grande stress, mesmo em qualificação. Com o pneu em grande stress, mesmo em qualificação, de facto trazem problemas. Mas o Ayuko Komatsu, o responsável da AS, vem dizer, não façam isso, porque assim nós já sabemos que vai haver ou 2 paragens ou 3 paragens, como aconteceu em 2023. Deixem as equipas gerir isso, mas às vezes é melhor não é, João? Fico muito dividido, confesso-te. Também eu. Percebo o que o Henrique diz, tudo o que for a favor da segurança, de acordo. Enfim, não queremos repetir Indianápolis 2005 e aquele fiasco completo. Dito isto, tudo o que for contrário à autonomia e à escolha, como o Henrique também dizia, isto retira algum do prazer de perceber as táticas diferentes entre as equipas, sendo certo que as equipas ultimamente escolhem sempre a mesma tática. Verdade. Ou seja, há 2 caminhos a seguir e seguem um ou seguem outro. Aqui, pronto, tem um caminho a seguir e ponto, não há muito mais a fazer. Eu não gosto particularmente dessa interferência regulamentar naquilo que é o normal desenrolar de uma corrida. Fico contente por haver maior segurança, por não estarmos a repetir as cenas, creio que 2021, em que houve 2 ou 3 carros a furar, o ano passado a mesma coisa, mas em 2021, quando se discutiu o título, em que o Bottas e o Pérez andavam no limite, com o frente esquerdo, precisamente, o ano passado aconteceu. Não foi em 21 também que o Hamilton em Silverstone acabou com o pneu arrebentado? Não foi 21, foi 20. 21 é sim, o ano do acidente com o Verstappen e não tem furo. Fico contente por diminuir esse grau de insegurança, fico ligeiramente triste por ver de facto que não há essa imponderável. A ver, o desporto é tanto mais interessante ou tão mais interessante quanto mais imponderáveis houver, quanto menos nós conseguirmos adivinhar aquilo que é o resultado. E o risco faz parte disso. Pronto. E essa é a nossa discussão eterna na Fórmula 1, não é? Muito mais ponderável hoje, muito mais possível nós adivinharmos. Já autolimitar, no fundo. Vai um bocadinho contra é mais ou menos o isso. espírito da Fórmula 1. Apesar de tudo, tentando ver o copo meio cheio, como o Henrique dizia, vai haver muito menos gestão, e havendo muito menos gestão, eu tenho esperança de que haja um acerto muito mais radical. Falámos disso brevemente aqui na segunda-feira. Haja um acerto muito mais radical e haja carros a fazer 19 voltas a fundo. Portanto, sim, é isso. Com as limitações que isso pode ter, porque os carros não se conseguem seguir bem, têm perturbação de ar nesta pista mais do que noutras, mas 19 voltas a fundo, sim, darem tudo o que têm. Por isso é que também é duro para os pilotos e por isso é que eles saem esgotados. É o calor, é tudo mais, e é o facto de fazer uma corrida toda a fundo. Ainda que desta feita parece que o calor não será assim tão forte como aconteceu, por exemplo, em 2023, o que está previsto para as 2 corridas, temperatura entre os 21 e os 22 graus. O único dia será na sexta-feira, o treino livre terá 24 e 25, sempre céu limpo, que não sol, porque a partir das 4h30 da tarde é noite e o sessão de treino livre começa exatamente às 4h30 da tarde, hora local, portanto ainda haverá alguma claridade, mas rapidamente ela irá desaparecer e depois pouco vento, o que é bom, porque não vamos ter muita areia na pista, ainda que ela acabe sempre e este por aparecer. Circuito é difícil com vento, aquelas curvas rápidas, às vezes dar lateral e entrar, torna-se um circuito difícil, e aquelas curvas que falaste no final da volta de alta velocidade, com vento lateral ou mesmo de trás, torna-se muito traço para os pilotos, portanto é um ponto positivo. Obviamente dá um bocadinho, lá está, menos uma variável para causar aqui algum stress ao piloto, mas vai dar de certeza especialmente uma boa qualificação. Um novo desafio, algumas das curvas têm mais gravilha, há 4 curvas têm mais gravilha, sendo em algumas delas na totalidade da curva, noutras só à saída, mas no treino livre iremos falar um pouco com mais detalhe, se a minha voz permitir, sobre isso. Mas para já a coisa não está fácil. Já falámos de Red Bull, já falámos de McLaren, mas temos de falar dos outros, temos de falar da Mercedes, temos de falar da Ferrari.
A Ferrari tem nesta pista, se calhar, um dos desafios maiores. Não é propriamente um carro que goste de curvas longas de alta velocidade e tem demonstrado isso ao longo deste ano. Mas será que o Leclerc e se calhar o Hamilton, que já veio dizer que aquela declaração no final do Grande Prémio de Las Vegas, de que o ano tinha de acabar, era uma coisa que se calhar toda a gente desejava por cansaço nesta fase da temporada. Estás a ver a Ferrari a poder imiscuir-se na batalha? Normalmente diria que não, ou seja, se me pedisses para apostar dinheiro, que é coisa que eu nunca faço, diria que não. Agora, eu acho que nós vamos chegar ao fim deste regulamento e estamos a 2 corridas e meia. Chegar ao fim. E um terço. Um terço. Mas era para dar um caráter mais agnóstico a isto, menos Certo. religioso. Estamos a 2 corridas e um terço de chegar ao fim deste regulamento e eu acho que ainda ninguém o percebeu inteiramente. Ou seja, a McLaren e a Red Bull, obviamente, Viu-se com o porpoising da tem McLaren? melhor em Las compreensão, Vegas? mas não total, como dizes bem, pelo porpoising que o carro fez em Las Vegas e que ainda hoje o Stella diz que levantar o pé não resultaria porque havia alturas em que levantar o pé provocava mais porpoising e, portanto, maior desgaste do patim e por isso foram de patins. E já agora, Bem a só para expressão. acrescentar, João, relativamente ao carro do Piastri, havia um dos sensores, e nós falámos isso na segunda-feira no podcast, a forma como as equipas conseguem perceber se o carro está ou não a ter desgaste do patim, e um dos sensores no carro do Piastri não estava a funcionar, e por isso a equipa não tinha dados, segundo a McLaren, estamos a vender o peixe que a McLaren vendeu pelo André Stella, não tinha hipótese de ter ideia concreta do que estava a acontecer no carro do Oscar Piastri, mas no carro do Lando Norris, logo desde o início da corrida, eles perceberam que algo podia não correr tão bem. É assim. E que não tinham alternativa, porque também dizem que não. Tanto que ele perguntou se podia ir no cone de aspiração Claro, e ter o certo. DRS. Sim, todas aquelas mensagens de rádio cifradas tornaram mais fáceis de compreender no fim. Eles também dizem que perceberam isso logo desde o início da corrida e que não tinham solução para isso, porque andar mais devagar não resultava, e o Norris diz levantar o carro também não resulta porque ainda fica pior às vezes, ou seja, faz mais bouncing, faz mais porpoising e portanto não há maneira de resolver isso. Dito isto, e voltando ao Qatar, eu diria que a Ferrari de facto não está em seu terreno de eleição. O Ferrari é um carro que traciona muito bem em curvas lentas, costuma ser o melhor em curvas lentas. Não há curvas lentas aqui. É 6, é curva. Mais É ou bem, menos. certo, mas quer dizer, há uma numa Certo. pista que é de alta velocidade. Mas também já vi coisas mais estranhas acontecerem. A Mercedes normalmente não é um carro que ande bem em ambientes mais quentes, mas este ano tem funcionado melhor em ambientes quentes, portanto pode ter aqui uma boa surpresa. A Mercedes já deu aqui boas indicações, também já deu más indicações na primeira curva quando os dois lá ficaram, mas tirando isso, que é uma das imponderáveis da corrida, já deu boas indicações e, como o Henrique dizia no início, podem se imiscuir nesta luta, portanto não são só os 3 primeiros a lutar do campeonato, a lutar pelos 3 primeiros lugares na corrida e depois um vácuo para os outros. Não, os Mercedes e os Ferrari, melhor ou pior, vão andar ali no meio, vão ser um fator de ajuda para uns e fator de desajuda para outros, e quer na corrida, quer sobretudo nos treinos, quando os carros tiverem de se seguir e estiverem em pista ao mesmo tempo, é uma pista em que isso vai trazer muita complicação. O comboio do DRS um momento certo em pista funciona ainda para que fazer só haja uma zona qualificação. DRS, de facto, Certo. não é? Mas há uma estatística interessante. O ano passado, não sei se eram 82 ou 86 ultrapassagens no Grande Prémio do ano passado. E eu vi aquelas estatísticas. Isto não é o mesmo Grande Prémio que vamos ter este ano. Espero estar errado, espero que haja muitas ultrapassagens. Curva 4 dá para ultrapassar. Há Sim. vários E exemplos. a curva disso 1 mesmo. depois do DRS. Curva 1, depois do DRS também, portanto vamos ver. Mas, por exemplo, os pilotos da Mercedes estavam um bocadinho divididos. Russell e Antonelli diziam um diferente do outro sobre as hipóteses reais da Mercedes ganhar. E os outros? Williams, Haas, Racing Bulls? Assim, para a luta, que é aquela que queremos ver, que é pelo título mundial de pilotos, acho que não podem fazer grande coisa, ou não vai haver grande coisa. Pode haver sim na qualificação, aquilo que falámos do ar sujo, ser um piloto que às vezes está ali e pode estragar uma volta de qualificação de um dos 3 pilotos que esteja a lutar pelo título, e isso Carros vão condicionar... sofrer muito no Sim, ar sujo aqui, sim, não é? sim. Mas obviamente também há um campeonato de construtores dessas equipas, estão todos muito próximos, portanto têm que olhar para esses campeonatos. Obviamente a corrida sprint são só 8 lugares pontuáveis, portanto vai se tornar mais difícil para haver algumas diferenças na sprint, mas para o Grande Prémio nunca se sabe. Pode haver aqui cansaço de um piloto e ele ter que abrandar ou inclusive desistir, não seria a primeira vez. Eu lembro-me, o Logan Sargent desistiu porque não aguentava mais. 2023, sim. Não se vê isso a acontecer, mas... Não estão essas temperaturas que Sim, estavam em 2023. mas continua a ser bastante físico e às vezes basta uma doença, um piloto estar-se a sentir menos bem, que pode surgir isso. Mas sim, acho que para uma Williams poderá não ser se calhar a melhor pista. Agora vejo uma Racing Bull se calhar com um carro muito competente,
A Haas tem sido bastante consistente em termos de resultados ao domingo, tem pontuado já em 5 ou 6 grandes prémios consecutivos. Eles estão com boas perspectivas. Sim. Olhando para dentro da equipa, eles estão com boas perspectivas. Racing Bull também, porque no fundo aquele carro é um Red Bull e, portanto, Sim. as características do Red Bull estão, digamos, copy-paste no Se bem Racing que Bull. parece ter uma janela de funcionamento mais fácil Sim, para os pilotos. sim. Portanto, acho que poderão ser as duas equipas que estarão aqui. Não estou a ver, mas lá está. O regulamento às vezes é difícil de interpretar e às vezes achamos uma coisa e é completamente o A oposto. Alpine pode fazer uma surpresa. O Gasly dá-se bem com esta pista, não é? Acho que é uma pista que, apesar de ter muitas curvas, é preciso Muito motor. motor. E acho que a Alpine nesse aspecto fica aquém daquilo que pode dar, mas nunca se sabe, não é? As mãozinhas às vezes, como eu lhes costumo dizer, podem fazer a diferença. Mas, e li qualquer coisa, não sei se isto é verdade ou não, o Verstappen tem a elogiar bastante Colapinto. Portanto, vê talento no piloto, portanto também pode ser um piloto que poderá surpreender neste circuito. Deste grupo de pilotos das 4 equipas de topo, há um que nos últimos grandes prémios tem dado muito nas vistas. O Kimi Antonelli, depois de uma viagem pelas provas europeias menos conseguida, de facto está a ter uma fase final de campeonato muito, muito forte. E o Rui Chagas, hoje, na conferência de imprensa em Losail, fez a pergunta de forma direta ao jovem piloto italiano. Rui Chagas from DAZN Portugal. Question for Kimi once again. First of all, congratulations on your latest results. Mid-season was a bit tough for you. Was there any time that you doubted yourself? And if yes, how did you overcome? Well, yeah, for sure. Many times. I think since we went on the new suspension, I struggled quite a lot, especially to adapt. George, on the other hand, despite we lost performance with the new suspension, George was able to adapt, and I struggled quite a lot more. And I just entered in this, negative spiral where I was just, it felt like just kept getting worse and worse, and frustration was just getting over. And I think my darkest moment was Spa, probably, and definitely I've been doubting myself a lot because obviously seeing the result not coming, then you just start to ask yourself if you're good enough. And so it wasn't easy, but then that's why also I did a big meeting with the team after Monza, and I did a big reset mentally and just tried to refocus on the important stuff, on the process, and that really helped. And that was a big learning as well. João, de facto, uma explicação detalhada e com algumas pistas interessantes para comentarmos. A pista interessante é Monza. Não, Exato. Estou a brincar. Sim, sobretudo honesta, não é? Ou seja, não há uma pergunta que é difícil, há uma resposta que é muito honesta, devido a muitas vezes dele próprio, que é perfeitamente normal. Ou seja, não voltamos à conversa há bocadinho do Norris, quando os problemas começam a aparecer. O Norris, estamos a falar dele, não é por ser o Norris. Quando os problemas começam a aparecer, as cabeças funcionam mais ou menos da mesma maneira, independentemente de estarmos preocupados com alguma coisa da nossa vidinha ou com alguma coisa da vidinha deles, que é um bocadinho mais emocionante do que a nossa. Nós os dois, não deste senhor. Sim. É muito honesto aquilo que ele diz, mas é bom vê-lo. Acho que é engraçado olhar para o Antonelli e comparar este Antonelli com as entrevistas da Austrália. Não é a mesma pessoa a falar. O nível de confiança, e é disso que estamos a falar, já não é o mesmo. A postura corporal já não é a mesma. Ele fala como um homem. Está crescido, não é? É exatamente isso. Já não é uma criança assustada num mundo que deve ser verdadeiramente assustador, com quantidade de jornalistas, de imprensa, de média, de marketing. Estes 18 mil e tal quilómetros que já fez de Fórmula 1 este ano ajudam, não é? Mas é preciso não esquecer, nós falamos muitas vezes sobre isso em off. Estas 23 corridas são 2 temporadas de quando víamos Fórmula 1 antigamente, não é? Sim. Portanto, ele já leva 2 temporadas, ao fim de uma temporada já tem 2 daquelas que eram as antigas. Se calhar antigamente crescia-se mais depressa, não faço ideia, se calhar chegavam mais velhos, e se chegavam seguramente à Fórmula 1, era raro chegarem com 18, 19 anos. É bom ver este Kimi Antonelli finalmente a ser o Kimi Antonelli que a Mercedes quer que seja, de um ponto de vista meramente pessoal, é uma opinião, mas enfim, é para isso que eu aqui estou, é para dar uma opinião. Eu gostava bem de o ver ganhar uma corrida antes do fim do ano, e gostaria de o ver ganhar uma corrida quando ele a ganhar pela primeira vez, o que vai acontecer seguramente. Mas é bom ver que a Mercedes tem uma equipa com 2 pilotos a lutar lá em cima, isso... Pegando um bocadinho no que o Henrique dizia há bocado sobre o Verstappen, as hipóteses do Verstappen, que se tivesse um companheiro de equipa mais apetrechado, acho que foi a palavra que tu utilizaste, para roubar pontos aos outros, é uma opção da Red Bull, não é? Ou seja, não é falta de qualidade do Tsunoda, nem do Pérez, nem tudo mais, mas a Red Bull aposta os ovos todos naquele cesto.
talvez porque tenha um companheiro de equipa que ninguém consegue igualar, talvez porque a equipa está formatada para isso. A Mercedes, apesar de tudo, este ano começou como uma equipa de um piloto e foi-se desenvolvendo novamente para uma equipa de 2 pilotos, que é o George Russell, acha menos graça a isto que eu estou a dizer. Eu, como espectador, acho particular graça a ver um jovem lobo a entrar, a segurar o seu lugar e a dar-nos estas demonstrações de talento que tem dado. Henrique, como piloto, é difícil uma pergunta destas e ter uma resposta com esta sinceridade? Eu acho que a sinceridade vem por ele ter ultrapassado essa fase e sentir-se já confortável e não desconfortável como estava naquela fase. Se calhar naquela fase ele tinha uma resposta, não, é uma fase e tal, e seguia, não dava muita importância. Felizmente para ele conseguiu ultrapassar isso, não sei se com a ajuda da equipa, como às vezes até é uma coisa mais mental do que outra, também com apoio psicológico, é capaz de ir ao sítio, mas ele foi muito direto e respondeu, não me adaptei, tive que trabalhar, e isso também é algo que vem da formação dele. Ele veio de fórmulas de promoção, ou seja, é aquele chassi, não há muito desenvolvimento, há um ajuste aqui, um ajuste acolá, não é que o carro mude de raiz, e ali mudou, portanto ele teve que se readaptar àquilo, e faz parte da aprendizagem dele, efetivamente, e para o ano vai ter um carro completamente diferente deste, e vai ter que se adaptar, e esta experiência que teve este ano vai levá-lo a adaptar-se mais rapidamente para o próximo ano, portanto, acho que é natural, ele tem 19 anos, portanto, bom para ele que passou essa fase. Agora, é só estranho... Soube passar, exatamente. É só estranho, é o timing, parece que foi só mesmo na Europa e depois do nada, ok, vou virar o disco, ver se isto funciona. E funcionou e gosto do lado B do Kimi Antonelli. Mas faz algum sentido não ser na Europa. Eu diria que na Europa, para além de toda a questão que falámos na altura, de Imola e ter toda a gente em cima dele e da pressão toda, são circuitos que ele já conhece e, portanto, a expectativa é muito mais elevada também dele, não apenas todas as demais pessoas à volta. A expectativa dele seria mais elevada e, portanto, é mais fácil desiludir-se. E os vícios que leva também de conhecer esses circuitos, da forma como abordar aquela curva, sem dúvida. Pode também fazer diferença. Aqui, sem termos de referência, aqui estes circuitos têm feito sem termos de referência, é mais fácil impressionar e ele, se calhar, permite-se a ele próprio inconscientemente libertar-se muito mais, render-se ao talento e ser aquilo que é, genuinamente, sem essa preocupação mental toda de aqui faço assim, ali faço assado. Não, é existir, fluir e deixar... A Fórmula 2 do ano passado correu aqui no Abu Dhabi. Sim. Vamos ver se... Sim, certo, pode acontecer. Se é um circuito novo ou não, ou se vai dar bem. Vamos ver. Entretanto, o assunto da semana é Adrian Newey ir assumir, a partir do início de 2026, o papel de diretor da equipa Aston Martin. O Fernando Alonso, à boa maneira do Fernando Alonso, e ainda bem, explicou o que está por trás de tudo isto já hoje, nesta quinta-feira, em Losail. Sí, lo bueno, ya era un poco el jefe encubierto, ¿no? Siempre iba a tener el mando, el de todo, aunque no tuviese el título o la tarjetita de presentación de Team Principal. Ahora ha ascendido de puesto públicamente, pero creo que en el equipo ya ejercía de esa posición, y luego con Andy Cowell también tomando otras responsabilidades y ocupándose un poco más también de la zona motor, lubricantes, con Honda, con todo. Creo que cada uno está en su sitio más o menos donde puede ser más eficaz, y creo que han sido buenas noticias para el equipo. Mais uma reestruturação ao mais alto nível dentro da Aston Martin, mas, João, o Fernando disse tudo. De facto, não é fácil ter numa equipa o Adrian Newey e não lhe dar o papel principal, na perspectiva de ele decidir tudo ou nada ser feito sem ele aceitar essa decisão. Sim, quer dizer, com a sinceridade que também lhe é habitual, chamando as coisas pelos nomes, é como diz, é difícil ter um gênio daquela magnitude na equipa a controlar tudo, mas depois na realidade e no papel ter que obedecer a uma outra pessoa. Isso não faz muito sentido. Portanto, no fundo, foi pôr a prática a bater certo com a teoria, ou a teoria a bater certo com a prática. Desse ponto de vista, dificuldade nenhuma. É claro que desde que isto foi anunciado, toda a gente pergunta o que é que vai acontecer ao Andy Cowell, a Cowell vai aceitar não estar naquela posição preponderante. Vamos ver. O Alonso diz com muita razão, é por cada um onde eles são mais eficientes, e o Andy Cowell não é um time principal também, bom rigor nunca foi, não é? Não. Ou seja, era o homem... Mas era muito bom nos motores da Mercedes, certo? E antes da Mercedes também. E, portanto, deslocalizá-lo para ali e para toda essa coordenação de, como ele disse, lubrificantes, motores, contacto com os técnicos japoneses da Honda e por aí fora, poderá fazer muito mais sentido, deixando ao Adrian Newey a visão de conjunto que ele de facto já tinha. Não sabia na Aston Martin, porque tudo o que ele tem feito na Aston Martin é, numa expressão muito inglesa, muito hush-hush, ninguém tem dito nada do que ele faz. O Alonso abre um bocadinho, levanta um bocadinho o véu sobre isso,
mas era o que ele fazia nas outras equipas, não é? Ou seja, vê tudo, percebe tudo, não é team principal no sentido mediático do termo, mas é o team principal no sentido de é o maestro da orquestra. Sim. É ele que manda tocar os ferros, é ele que manda tocar os instrumentos de sopro e junta tudo no fim. Maior dúvida mas que agora eu tenho... tem a cadeira. Certo. A minha dúvida é diferente? E essa parte será seguramente diferente, porque tudo é diferente. Ou seja, não há duas posições iguais e, portanto, dar-lhe a posição de título também vai obrigá-lo a fazer coisas que ele não estava habituado a fazer. A pergunta que eu vi mais vezes repetida desde que isto se tornou oficial também foi: saberá ele lidar com a imprensa, com a pressão mediática? Os team principals não são todos iguais. E é verdade que estas empresas, que são as equipas de Fórmula 1, são empresas, mega empresas, têm estruturas de comunicação fortíssimas e profissionalizadas. E, portanto, eu creio que aquilo que vai acontecer é defendê-lo de toda essa parte. Agora, quem se vai sentar nos briefings dos team principals é ele. E não tem de todo por enquanto, o perfil... Por enquanto. Certo? Sim, por enquanto. Até lá... Pode ser uma solução de recurso, pode ser uma coisa temporária. São todas temporárias. Sabes que não me mais parece. ou menos temporárias. Não me parece. Não te parece temporário? Não, acredito que não. Quer dizer, são sempre temporárias, nem que seja para durar 15 anos, mas é temporário. E não sei se desde o início, quando ele aceitou... Não tinha isto em vista. Exatamente. Admito que sim. Até porque ele agora é sócio da empresa. Portanto, claro. Ele é um dos que mandam verdadeiramente. Certo. Eu estou curioso para ver essa postura dele nesses fóruns, com os outros. nesses fóruns em que ele vai ter que intervir publicamente com os outros, porque é um perfil completamente diferente do Christian Horner, é um perfil completamente diferente do Toto Wolff, é obviamente diferente do Gunther Steiner. Ou seja, é muito menos virado para esse espetáculo, para essa parte mediática, e é muito mais focado nesta onda nova do Laurent Mekies e de todos os demais que são engenheiros e técnicos e que aparecem ali, e que têm tido boas intervenções, ou seja, quer nas equipas, do ponto de vista da estrutura, quer do ponto de vista da comunicação. Não parece que um gênio como o Adrian Newey não saiba comunicar e não saiba explicar. Agora, vai ser muito mais lacónico. A diferença é que ele continua a ter os dois lados da balança. Ele continua a ser o responsável técnico e, ao mesmo tempo, o diretor principal. Certo. E aí há duas funções. O último que teve isso foi Mattia Binotto. Não correu propriamente bem. A Ferrari também não é um contexto que tu possas comparar ou equiparar a qualquer outra equipa. E se olharmos para trás, Colin Chapman talvez tenha sido o último, não? Porventura, sim. Era o senhor faz tudo, não é? A minha questão nesta situação toda é: houve aqui uma troca de papéis. E se depois desta troca de papéis as duas partes vão ficar satisfeitas e vão ter a capacidade de se encontrar, porque a verdade é que cada um tem um departamento, efetivamente. E se esses departamentos se vão conectar para depois gerar um bom produto final. Essa é a minha questão, se são capazes ou não de o fazer. Acredito que sim, até porque o Big Boss, como costumo dizer, não vai permitir de outra forma. Mas como disseste, o Adrian Newey também, de certa forma, não é Big Boss, mas é Big Boss também, portanto... Ele era um ator principal que nunca aparecia no filme como ator principal, mas era o ator principal. Aliás, o Fernando Alonso, nesta declaração que deu à pergunta do Rui Chagas, foi um bocado isso que disse. Finalmente ele tem o cartão a dizer: eu sou o patrão. Há 30 anos que ele estava feito para este lugar, caramba. Quando ele se zanga com o Williams, zanga-se porque não lhe dão a autonomia que ele quer, porque contratam pilotos sem ele saber, porque tomam decisões... Porque ele, não dão a sociedade na equipa. E ele achava que já devia... E isso foi em 19... Ele foi para a McLaren em 97, final de 97. Sim. 30 anos, são de facto 30 anos a querer esta posição. E agora aos 67 amadureceu o suficiente. Não é? É isso, eu acho que as pessoas vão sempre evoluindo, até aos 120, se melhorarem até lá. E portanto ele tem adquirido seguramente mais ferramentas para lhe permitir lidar com esta circunstância. O ponto para mim é exatamente aquele em que estavas a tocar, ou seja, ele deixa de ser um ator principal, mas num papel muito secundário, sempre o homem da sombra atrás do biombo, para ser à frente das câmaras. Isso vai ser interessante, vamos descobrir mais sobre o Adrian Newey e eu vivo fascinado com essa personagem, portanto. Eu não sei se vamos descobrir mais, porque ele, lá está, é uma pessoa que me parece mais que fala com os próprios botões e não se exprime tanto cá para fora. Mas quando lhe dás tempo de antena... como vais dar, necessariamente vais ver mais... Vai ter que falar, vai ter que falar, obrigado. Fala bem, normalmente... Sim. As entrevistas, que são poucas, com o Adrian Newey são muito interessantes, porque ele explica, ele tinha o livro de como é que fazer um Fórmula 1, agora pode ser como é que se tem de fazer para ser diretor de uma equipa, se calhar o próximo livro será esse. E depois temos o caso, e tu dizias bem, onde é que o Andy Cowell vai entrar? Eu acho que o Andy Cowell estará melhor nesta posição de Chief Strategy Officer. Não sei como é que devemos traduzir isso para português, mas pronto, é o responsável pela estratégia. Certo. A ligação... Não pelas estratégias. Não, exato. Pela estratégia. No seu todo. A ligação à Aramco, a ligação à Valvoline, a ligação à Honda, que será fundamental num campeonato do próximo ano com um regulamento em que se perde 30% do combustível. Os carros passam a ter
3 litros de óleo. É impressionante pensar, ainda estava a fazer o GP Confidential, que vai poder também ver aqui nos canais da DAZN, e o primeiro Fórmula 1 da Ferrari tinha 48 litros de óleo. Os próximos anos têm 3 litros. Esse lado técnico absoluto do Andy Cowell, sobretudo na parte de motores, eu acho que ele está na posição certa. Sim. E poderá ser uma mais-valia para esta ligação entre a Aston Martin e a Honda, não acham? Eu acredito. E se também esta divisão de papéis os levar no fundo a dizer eu quero que a minha parte ou o meu setor esteja mais preponderância no carro e o outro pensa o mesmo, podem-se juntar aqui as duas coisas para ter um excelente motor, excelentes lubrificantes, excelentes combustíveis, porque Vão já ser se fundamentais. Fala, sim, Vão ser fundamentais. vai ser chave neste regulamento. E obviamente que o chassi e tudo o que envolve a unidade motriz vai ser igualmente importante. Portanto, eu acho que sim, eu acho que a Aston Martin fez esta alteração na ótica de melhorar e não de regredir. Portanto, acho que podemos ter uma Aston Martin e foi para isso também que foram buscar a Adrian Newey para lutar por títulos mundiais. E o Alonso acho que também sabe isso depois daquelas declarações. Eu também acho que sim. Mas é interessante, e tu falavas no Nolan Mack, isso começa a acontecer, apesar de ter sucedido o que sucedeu com o Mattia Binotto na Ferrari, parece que começamos a ter outra vez muita gente do lado técnico, engenheiros, da engenharia, a tomar conta, a ter não só os dois papéis, como irá acontecer com o Adrian Newey, mas a ter o papel de team principal, de diretor de equipe. É o Komatsu? Sim. Eu só não digo mais nomes porque depois esqueço-me dos nomes deles. Quer dizer, Racing Bulls, a mesma coisa. Estamos na fase do engenheiro, ou estamos a voltar à fase do engenheiro team principal. James Bowles é um engenheiro de raiz, foi certo, engenheiro de pista, não é? Estamos a voltar a essa fase. Já tivemos essa fase nos anos 60, 70. Falaste do Colin Chapman, mas havia outros que começavam por desenhar os carros, construir os carros e depois ganhavam essa preponderância dentro da equipa. E estamos a voltar. O que é interessante, porque de facto foca mais, centra mais as coisas. E perde, numa Fórmula 1 que é cada vez mais espetáculo mediático, perde-se um bocadinho essa parte das personagens. E eu confesso, mais uma vez, uma opinião meramente pessoal, que ter os team principal como atores de shows de televisão cujas personalidades depois são exacerbadas, eles próprios o fazem, para aparecer mais tempo na televisão, às vezes aborrece-me porque afasta-nos do essencial, que são os carros em pista e que são os milésimos de segundo, que são os milímetros. E os pilotos continuam a ser os atores principais. Mas tem que ser assim, não é? E é isso que se quer. Mas outro aspecto, por exemplo, o Stella, que está nessa posição, está cada vez mais a ir na ótica do ator principal, parece-me, mas também foi posto nessa posição. Ele antes acho que era mais retraído e agora até faz aquelas... Tem uma posição diferente. Claro. Repara, mas falo de uma forma completamente diferente destes todos que eu falava, sim, dos Dorners da vida, dos Toto Wolff, Jack Browns da vida. Isso. E entre os dois, e mais uma vez é uma opção minha, não é de mais ninguém, eu prefiro muito mais esse perfil técnico calmo do Stella, 100%. Do Mekiese, do Komatsu, do que o outro showbiz espetacular que diz 4 disparados porque sabe que vai ser replicado milhões de vezes numa Netflix qualquer, não é? Ou seja, aquelas frases também que faz falta. Ouvido, não digo o contrário, mas eu prefiro que sejam os pilotos a fazer isso. Certo. Sobretudo se isso for genuíno e não for orquestrado e não for um guião que está pré-escrito para nós acreditarmos que aquilo acreditou assim. Esta declaração assim. do Fernando Alonso é um bocadinho isso. Mas o Fernando Alonso não fez em inglês, fez em espanhol. Não é um ator, certo? Não. Fernando Alonso, ele próprio diz isso. Se ele fosse um ator, seria sempre o vilão. Porque é assim, olham para ele como tal. Porque ele é genuíno, como é o Max Verstappen. Os outros também são, mas estes dois têm menos politicamente correto em cima deles e embarcam menos nessa geração. Não vejo problema nenhum nisso. O time principal, atores principais, mas num papel muito mais cinzento, e os pilotos com o papel principal, colorido, zangados quando tem que se zangar, contentes quando tem que estar contentes, tristes quando tem que estar tristes. E é assim que pomos um ponto final neste da Zona F1, da apresentação do Grande Prémio do Qatar, mas tenho umas novidades para te dar. É que os treinos livres e as 2 qualificações do Grande Prémio do Qatar vão ser em sinal aberto este fim de semana. É uma espécie de Black Friday para todos aqueles que acompanham a Fórmula 1. Recordar que este fim de semana também volta o campeonato de Fórmula 2, com uma luta a 5 pelo título de 2025. O Leonardo Fornaroli tem 188 pontos, mais 19 que o Jack Crawford, mais 27 que o Luke Browning. O Richard Vargasura está a 37 e o Alex Tuna 58. Depois o Pepe Marti também está ainda em termos de aritmética nas contas, mas tem de atrás exatamente os 78 pontos que há em jogo aqui no Qatar e depois dentro de uma semana em Abu Dhabi. Serão os primeiros a ir para a pista. O Miguel Roriz estará nesta sexta-feira ao microfone a partir das 11 da manhã com o treino livre. Quanto à Fórmula 1, o primeiro treino livre será à 1h30 da tarde, hora de Portugal continental, e depois
a qualificação sprint na sexta-feira a partir das 5h30, a corrida de sprint no sábado às 2 da tarde, a qualificação para o Grande Prémio às 6 da tarde, isto está a fazer pi, que é para acabarmos, e a corrida será no domingo às 4 da tarde, mas a partir das 2 da tarde estaremos nos canais da DAZN com a parada dos pilotos e depois com o habitual programa de apresentação do Grande Prémio. Obrigado ao João, obrigado ao Henrique, obrigado a ti pela companhia. Voltamos então a ver-nos amanhã com o primeiro e único treino livre deste Grande Prémio do Qatar. DAZN.